Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. 2 de abril, terça-feira, estamos ao vivo, 18 horas, com Hora de Ação. E olha, você vai ver no programa de hoje que depois de 5 horas de depoimento, o dono da Porsche saiu pela porta da frente da delegacia. O nome dele, Fernando Sastre Filho. Ele foi indiciado pelo delegado por homicídio doloso, lesão corporal e por fugir da cena do crime. E ao se defender, ele disse que ele estava só um pouquinho acima do limite de velocidade, que era, naquela avenida, 50 km por hora. Isso parece um pouquinho acima de 50 por hora, de Paulo? Lourdela, parece que não, hein? Tava a mais. E olha só, chega ao fim a Operação Verão no litoral de São Paulo. Foram mais de 2,5 toneladas de drogas apreendidas e mais de 1.000 presos. Mas também tem denúncia de abuso da polícia, viu, Lourdelo? E 56 mortos em confronto. Boa noite para você e para todos que acompanham o Hora de Ação. Olha, Ed, em Pernambuco, jovem tenta fazer justiça com as próprias mãos. Verdadeiro absurdo. Ele invadiu o Tribunal de Justiça, o Tribunal do Júri, e tentou assassinar a tiros o homem acusado de ser o assassino do seu pai. O homem não morreu e o rapaz vai responder por tentativa de homicídio, Ed. E o caso triste e assustador da pequena Kevin, a menina de apenas 10 anos, Lourdelo, foi sequestrada, estuprada e morta em Campinas. O suspeito respondia em liberdade, olha só, pelo crime de estupro. O Hora de Ação está no ar. Fica com a gente. Olha, bandidos fazem arrastão em área nobre da capital paulista, região aqui da Zona Sul. David Diogo, teve bandido baleado, é isso? Exatamente, Lourdelo. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Um dos suspeitos, Vitor Gabriel de Almeida Costa, de 19 anos, foi baleado por um policial que estava à paisana, que imobilizou aí, né, o criminoso até a chegada da polícia militar. Eu vou conversar com o delegado assistente, Tom Blumer, que acompanhou essa operação, inclusive que está acontecendo uma outra operação aqui em Paraisópolis. Ele vai contar mais detalhes para a gente. Delegado, explique para a gente, esse policial estava à paisana, o que ele encontrou ali na cena do crime? Boa tarde, Lourdelo, extensivo aos seus telespectadores. Uma satisfação representar a Polícia Civil do Estado de São Paulo no seu programa. Nesta manhã, o Garradop recebeu um pedido de apoio de um policial do GER que se deslocava para mais um dia de trabalho com seu veículo particular. Quando chegou aqui no ladeirão do Morumbi, ele verificou que um veículo à sua frente estava sendo roubado por 2 criminosos que ocupavam uma moto. Imediatamente ele desembarcou do seu veículo, anunciou a condição de policial civil. Entretanto, o garupa da motocicleta voltou-se contra ele e efetuou 4 disparos, motivo pelo qual ele reagiu, alvejou esse criminoso, enquanto seu comparsa, que era o piloto da moto, foragiu em direção à comunidade de Paraisópolis. Imediatamente, a Divisão de Operações Especiais da Polícia Civil Olha, nós tivemos um probleminha, estamos acertando lá. Esse caso foi muito grave hoje. Na realidade, foi um arrastão que aconteceu no bairro do Morumbi e vinha passando um policial do Grupo Especial de Resgate do GER, que é um dos grupos mais especializados, não só da Polícia Civil, mas de toda a polícia brasileira. O que aconteceu? Ele vê o quê? Criminosos fazendo arrastão. Eu quero te explicar, você que não mora em São Paulo, na região do Morumbi, nós temos diversas comunidades muito grandes. E os criminosos, eles saem da comunidade, praticam o assalto e voltam para a comunidade, mas deram de frente com quem? Deram de frente com o policial do GER. Houve tiroteio e daqui a pouco a gente volta com o David Diogo e o policial que vai nos trazer mais detalhes sobre esse caso que aconteceu hoje no bairro do Morumbi, em São Paulo. Olha, em Guarulhos, na Grande São Paulo, a família de Marco Antônio Tavares, ele tem 56 anos, presta atenção, está procurando ele, sabe quando? Porque ele saiu de casa desde 29 de dezembro do ano passado, 2023, e não voltou. Ninguém sabe onde ele está. Esse
é mais um caso que você vai ver agora no quadro Desaparecidos, que é uma parceria do nosso programa Hora de Ação com a Divisão de Localização Familiar e Desaparecidos da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. Acompanhe. Meses de sofrimento e muita saudade. A gente não tem paz, né? A gente acorda todo dia pensando, onde será que ele tá? Onde será que ele foi? Esse é meu único pensamento. Marco Antônio Tavares, conhecido como Seu Tavares, tem 56 anos de idade e é aposentado. Foi policial civil durante 15 anos. De acordo com a filha, depois que ele perdeu o irmão, seu melhor amigo, começou a apresentar sinais de depressão. Há 3 anos, o Seu Tavares morava nesta casa localizada no bairro dos Pimentas, em Guarulhos, na Grande São Paulo. No dia 29 de dezembro de 2023, foi a última vez que ele passou por este portão e nunca mais apareceu. Uma semana depois do desaparecimento, o aposentado foi visto em uma praça do bairro. Onde o pessoal, todo mundo conhecia ele ali. Ele chegou a falar com alguém? Com a ex-esposa. A ex-companheira dele, que é a Maria da Graça, ela foi a última pessoa que viu, porque ele perguntou pelo filho que eles têm junto. E aí ela falou que ele atravessou a rua e ninguém mais viu. Bastante emocionada, a sogra de Thalita fala do jeito carinhoso que os dois têm de se cumprimentarem. É vozinho Tavares e vovozinha. Porque a gente tem os netos, né? Aí era vovozinho, eu chamava ele de vozinho Tavares e ele me chamava de vozinha Tavares. E me abraçava, oi vozinha. A procura pelo Seu Tavares é incansável. Eu vejo a minha nora sofrer muito. Eu vejo aos domingos ela sair, deixar os bebês com o marido e procurar o pai. Domingo é domingo. A família de domingo é domingo, procurando. Quem pode durante a semana vai. Ela, como só pode ir no domingo, vai no domingo. É só chorando, só desesperada. Hospitais, ML, praças. Eu vou procurar até encontrar. Se você viu ou tem notícias de Marco Antônio Tavares, basta ligar para a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, pelo telefone DDD 11 97549 9770. Eu peço pelo amor de Deus, alguém que te souber, alguém que tiver visto, que dê uma pista, sabe? Para a família poder, pelo menos poder ter um pouquinho de paz. Olha, vamos ajudar essa família. O senhor Marco Antônio, 52 anos, saiu aí no finalzinho do ano passado. Você viu a família desaparecida? Nós criamos esse quadro aqui no programa Hora de Ação realmente para ajudar, porque é impressionante. São muitas famílias que de uma hora para outra perdem o ente querido. O ente querido saiu para comprar um pão, saiu para trabalhar, saiu para passear e não volta mais. São verdadeiros mistérios e o programa aqui é muito pé quente. Nós já encontramos já algumas pessoas, mas agora vamos fazer força para encontrar esse homem. Olha, e isso é muito importante dessa parceria do Hora de Ação com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos da cidade de Cidadania do Estado de São Paulo. Por quê? Porque eles têm muitos casos. Então nós estamos pegando alguns casos, fazendo essas matérias específicas. Está aí, ó, o Marco Antônio, a fotografia dele aí, para que você possa nos ajudar a encontrar. E se a gente encontrar, nós vamos fazer a matéria, conversar com o Marco Antônio e saber o que aconteceu, por que ele ficou tanto tempo sem voltar para casa. Voltamos agora com o nosso repórter David Diogo, que está com o delegado assistente, pois hoje em São Paulo teve realmente um tiroteio em razão de um arrastão a veículos no bairro do Morumbi. É com você, David. Pois é, Lordelo, eu vou conversar com o delegado Tom Blumer, que ele acompanhou esse caso. Como eu tinha dito anteriormente, né, antes do nosso problema técnico, está acontecendo neste momento na comunidade de Paraisópolis uma operação que é uma continuidade desse arrastão que teve aí, né, uma consequência desse arrastão que teve na manhã de hoje aqui na região do Morumbi. Inclusive o caso foi registrado no 89º Distrito Policial, da onde a gente está falando. Delegado, então, havia ali 2 suspeitos, né, e um deles foi baleado, né? Exatamente. Boa noite, David. Boa noite, Lordelo. Vou reiterar boa noite e meus cumprimentos a todos os telespectadores. Hoje o Garradop, na parte da manhã, recebeu um pedido de apoio de um policial do GER,
que se dirigia à base do DOP para mais um dia do trabalho. Ele estava no seu veículo particular quando observou que o carro na sua frente estava sendo assaltado por 2 indivíduos em uma moto. Imediatamente, o policial, aguerrido e vocacionado, desembarcou do seu veículo, anunciou a sua condição de policial civil. Entretanto, o ladravaz, que ocupava a condição de passageiro, virou-se contra o policial e efetuou 4 disparos, razão pela qual o policial reagiu e atingiu este indivíduo. Porém, o seu comparsa, que ocupava a condição de piloto, foragiu em direção à comunidade Paraisópolis. Neste momento, o Garra DOP, em concurso com o GER e com o Pericano, ou seja, toda a nossa divisão de operações especiais do DOP, realiza uma intervenção na comunidade do Paraisópolis para tentar identificar e prender este fugitivo. Lordelo, o delegado está à sua escuta. Dr. Blumer, boa tarde. Muito obrigado por o senhor aceitar o nosso convite de esclarecer esse fato que hoje mobilizou toda a mídia em razão desse arrastão aí no bairro do Morumbi. Dr. Blumer, nós temos dado aqui no programa, além de assaltos frequentes, aonde o criminoso quer roubar o celular, pelo que eu fiquei sabendo, nesse caso aí, eles estavam querendo objetos de ouro das vítimas, correntinha e anel de casamento, anel de noivado. Foi isso mesmo? O arrastão era atrás de ouro, Dr. Blumer? Exatamente, Lordelo. Esses criminosos, eles são, não discriminam ali, eles levam tudo que vem pela frente. Hoje, o principal objetivo deles são os telefones celulares, objetos de valor, pertences, joias, né? Ou seja, tudo que tem ali à disposição e tem valor. Porém, durante as investigações que estão sendo levadas a efeito aqui pelo 89DP, foram já identificadas 4 vítimas desses criminosos, né, e prosseguem as investigações para identificarem outras vítimas, além do suspeito que está foragido, né? A polícia já tem pistas e acredito que seja questão de tempo para que esse criminoso seja colocado atrás das grades. Dr. Blumer, tem uma outra questão importante. O senhor bem disse, o policial estava indo trabalhar sozinho, ele estava em número menor de atuação, porque os criminosos estavam em maior número e ele sozinho. Realmente é só a profissão policial onde a pessoa ali não estava ainda trabalhando e enfrenta a criminalidade. E eu queria que o senhor colocasse isso para a sociedade, porque muitas vezes, doutor, o policial ele é criticado quando ele erra. Mas nesse caso, né, onde o policial está lá sozinho, ele resolveu enfrentar e realmente enfrentou, salvando as vítimas. É por aí, né, doutor? Sim, embora os criminosos estivessem numa superioridade numérica, esse policial, ele faz parte do GER, né, uma unidade especial da Polícia Civil de São Paulo. Eles são policiais diuturnamente treinados, né, de fato que ele estava ali em condições de combater, né, como efetivamente combateu, vindo, né, a prender um. E agora as investigações, as diligências na comunidade prosseguem para identificar e prender esse outro. Dr. Blumer, muito obrigado pela atenção dispensada. Nós colocamos aqui o Hora de Ação a serviço do GOI. O que o senhor precisar, passar de informação, colocar algum indivíduo procurado, nós acompanharmos o trabalho de vocês, nós estamos à disposição para ajudar o GOI, ajudar a Polícia Civil. Muito obrigado você também, David Diogo. Continua aí o seu trabalho. Olha, depois de 56 mortos em confronto, o governo de São Paulo anunciou o fim da Operação Verão lá na Baixada Santista. E o nosso repórter Ranieri Zoccoli tem todas as informações. É com você, Rani. A Operação Verão veio como uma estratégia da Secretaria da Segurança Pública para combater o crime organizado na Baixada Santista. O anúncio do encerramento foi feito pelo secretário Guilherme Derrite nesta segunda-feira. A operação termina com saldo positivo, alvos identificados e capturados por um trabalho conjunto entre as polícias. Desde dezembro de 2023, início do reforço na segurança do litoral, 1.025 criminosos foram presos, quase a metade, 438 procurados pela Justiça, além de 47 menores apreendidos. A polícia retirou das ruas 2.600 toneladas de drogas e apreenderam 119 armas de fogo ilegais.
Esse trabalho resultou na redução de roubos em 25,8% em Santos, São Vicente e Guarujá, no primeiro bimestre do ano, quando comparado ao ano passado em toda a Baixada Santista. Em fevereiro deste ano foi registrada a menor taxa de roubos da série histórica, iniciada em 2001. Essas ações da Operação Verão vão dar espaço para ampliação no efetivo policial nas principais cidades da Baixada. No final de fevereiro, 341 PMs, entre soldados, cabos e sargentos, passaram a atuar na região. Além disso, há uma previsão no aumento de policiais civis com a formação de novos agentes neste ano. A terceira fase da ação começou em 7 de fevereiro e foi deflagrada depois da morte de 2 PMs que atuavam na Operação Verão. O soldado Samuel Wesley Cosmo, da Rota, foi atingido por um tiro no rosto durante uma operação no bairro Bom Retiro. E o cabo José Silveira Santos, do 2º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, que morreu ao ser baleado em uma ação no Jardim São Manuel, também em Santos. Após essas mortes, a Secretaria da Segurança Pública transferiu temporariamente o gabinete da pasta para Santos. As ações de enfrentamento ao crime organizado ganharam reforço no planejamento para capturar fugitivos da justiça e coibir o tráfico de drogas. Mas a população viveu momentos de terror. Durante a operação, 2 ônibus municipais de Santos foram incendiados por criminosos. Uma retaliação pela morte de 2 traficantes da região. A Polícia Militar realizava a operação contra a criminalidade no bairro Vila Progresso, na tarde do último sábado, quando foi recebida a tiros de pistola e fuzil. Um vídeo mostra a ação dos agentes no local, onde é possível ouvir os disparos. Houve também prisões de peças-chaves para o crime organizado que atuavam na região. Karen Tanaka Mori, conhecida como Japa, responsável por lavar dinheiro de uma facção criminosa. Os policiais também prenderam Caio Vinícius, apelidado de Nego Boy, acusado de liderar o tráfico de drogas na comunidade onde o soldado Cosmo foi morto. Outra prisão importante foi a de Kaique Coutinho do Nascimento, acusado de matar o soldado Cosmo. Chip, como é conhecido, foi identificado durante a terceira fase da operação e detido em Uberlândia por policiais de Minas Gerais. Mesmo com o encerramento da operação, a população clama por segurança. Tem que ter, a polícia tem que ter. A nossa segurança aqui, principalmente aqui na área do Gonzaguinha. É essencial, né? Porque você vê a gente que vem assim, turista, né? A gente sempre quer um reforço assim, de segurança, né? Principalmente que a gente vem com criança e tal, né? Então eu acho muito bacana isso daí. Eu tô vendo isso daí que tá melhorando, porque faz 4 anos que eu venho aqui, né? E de agora eu tô vendo que tá muito bacana mesmo, sabe? Tá não vou dizer para você que está 100%, mas já houve uma boa melhora, né? Para esse advogado criminalista, é fundamental que o trabalho da polícia continue no local. Não existe uma vara de plim-pim-pim, uma vara mágica. Existe a necessidade de combater o crime, as organizações criminosas, o tráfico de entorpecente, que é o grande problema de toda a nossa sociedade. Mas, se o Estado não vier com projetos sociais, escolas, fortalecer a questão da educação, esse problema, normalmente, ele volta. É como você querer, de repente, tampar um câncer, um tumor, em cima com esparadrapo. A operação chega ao fim com denúncias de execuções sumárias, tortura, abordagens truculentas e invasões de domicílio. Os documentos foram encaminhados às organizações da sociedade civil e à Procuradoria-Geral de São Paulo. Quando a gente determinou que iríamos fazer essas missões, um dos princípios que norteou a nossa movimentação e a nossa ação é o princípio de que a gente não pode ir no território para vulnerabilizar mais as pessoas. Olha, parabéns à Operação Escudo, parabéns ao secretário de Segurança, comandante-geral, delegado-geral, doutor Nico. Olha, parabéns pelo seguinte, os números você acabou de ver. São quase 3 toneladas de droga, muita gente presa,
muitas armas apreendidas. E é só você ir na Baixada Santista e conversar com o povo. O povo vai sentir saudade, sabe do quê? Da Operação Escudo, que a Operação Escudo não vai poder ficar lá ad eterno. A Operação de Escudo acaba se deslocando para outros locais que você vai ter que ter uma intervenção mais eficaz. Agora, que as pessoas estão alegando que teve abuso, mas em todos esses meses não teve uma imagem que mostrasse um abuso da polícia. Tudo que eles estão dizendo são falação, gente que vai lá e faz uma queixa e tudo vai ser apurado. Qualquer morte em confronto é óbvio. Vai ter um inquérito policial, o delegado vai intervir, vai ter a perícia, vai ter o promotor de justiça e depois o juiz de direito. Agora, não apareceu uma imagem sequer de qualquer abuso da Polícia Militar, da Polícia Civil, lá na Operação Escudo. Olha, o caso que você vai ver agora é um dos maiores absurdos que já vai marcar o ano de 2024. Imagina você que tem filho pequeno ou uma filha pequena de 10 anos de idade e você permite que ela vá até uma vendinha perto da sua casa fazer algum tipo de compra e voltar. Estou dizendo isso porque eu quero te contar uma coisa. Muita revolta, mas muita revolta mesmo na cidade de Campinas, interior de São Paulo, aonde uma menininha linda de 10 anos de idade, ela foi estuprada e foi morta a marretadas por um homem que já esteve preso por crime sexual e estava, sabe aonde? Em regime aberto. Acompanhe. Lordelo e amigos que acompanham o Hora de Ação, realmente é um caso revoltante, um crime bárbaro que chocou a região de Campinas e todo o país. Uma menina de apenas 10 anos de idade, morta de uma forma cruel por um monstro que estava solto, condenado por crimes sexuais. Kevelen Sofia Pereira, antes de ser morta, aparece nessas imagens de uma câmera de vigilância de uma adega próximo de sua casa, no Jardim Itaguaçu, em Campinas. Ela tinha ido ao local para comprar um refrigerante. São as últimas imagens da menina. Ela usa o cartão da mãe para pagar a conta. Como não voltou para casa, a família iniciou buscas. Ela estava desaparecida. No dia seguinte, a notícia. Kevelen foi encontrada morta neste terreno, onde há uma construção. Um pedreiro achou o corpo da menina sem algumas peças de roupas, enrolada em um cobertor, e chamou a polícia. Com a descoberta e a confirmação do crime, a polícia começou a investigar e no dia seguinte encontrou na mesma rua da casa de Kevelen um homem que já tinha antecedentes por crimes sexuais. Preso, ele foi levado para a delegacia. Na saída da casa dele, a população se revoltou. O carro da Polícia Civil estava cercado. O pai da menina estava revoltado. Fernando Silva dos Santos, de 32 anos, está respondendo em liberdade. Ele foi condenado por estupro cometido em Sumaré, cidade vizinha a Campinas, em março de 2017. Cumpriu pena na penitenciária de Sorocaba e, desde 2021, está em regime aberto. Após o crime contra Kevelen, ele já havia até iniciado a escavação de uma cova nos fundos de sua residência para enterrar o corpo da menina. Após ser preso, a população, que já estava revoltada, invadiu e depredou a casa do autor confesso. As pessoas estavam inconformadas com o crime cruel e covarde cometido pelo criminoso. Mais tarde, colocaram fogo na residência que foi invadida. Ele morava sozinho no local. Deixa eu fazer com ele? Nossa, fica casa. O corpo de Kevelen foi levado para ser enterrado em Pedro do Rosário, no Maranhão. A família fez uma vaquinha para todos os procedimentos e também deve se mudar de Campinas. Olha, qual o sentimento que você está aí na sua casa vendo um absurdo desse? E o pior dos absurdos é quando esse estuprador é condenado em 2017. Então você pensa, pô, estuprador condenado regularmente pela Justiça Criminal, o que aconteceu? Ficou um pouquinho de tempo preso e já foi solto. Foi solto, volta para a sua comunidade. Mas o estuprador, psicopata, eles não se aguentam.
Ele não consegue, isso é uma doença. Esse tipo de gente não pode viver em sociedade. E aí vê essa menina fazendo uma compra para a mamãe dela, e isso acontece no Brasil milhares de vezes, milhões de vezes por dia, aonde você mora numa cidade pequena e você pede, filha, vai buscar um pãozinho para a mamãe. E ela foi. Só que ela já estava sendo seguida por esse homem. E eu quero trazer aqui mais uma informação. A polícia, desconfiada do sumiço da menina, começa a procurar e encontra o corpo dela sem roupa. Sem roupa. E quando eles foram interrogar esse rapaz, inicialmente ele começa a se esquivar. Não fui eu, não fui eu, não fui eu. Cai em contradição. Atrás da casa dela, você acabou de ver, da casa dele, uma mini cova que ele acabou desistindo de enterrar essa menina, mas a polícia falou, aonde está a roupa da Kevin? Aonde você colocou a roupa dessa menina? E depois de muita insistência, ele leva a polícia no local onde estava a roupa da menininha e estava também a marreta, porque ele matou a menina a marretadas. Agora me diga uma coisa, 2017 ele estava preso e condenado. A pergunta que o Brasil deve responder, ele deveria estar preso ou deveria estar em cana de polo? Lordelo, chega a ser revoltante, né? O homem estupra violenta, né? De uma maneira brutal essa garota, depois mata a golpes de marreta e sai como se não tivesse feito absolutamente nada, e ele deve graças à polícia, porque senão ele seria linchado na cidade onde mora. Agora, a gente tem que colocar isso na culpa, né? Na conta dos nossos legisladores, deputados federais que não estão comprometidos com essa causa, uma lei de 1940, uma lei arcaica que permite que um homem que estupra, que um homem monstruoso, diga-se de passagem, ele é monstruoso, quer dizer, um crime premeditado, seguiu essa garotinha, ele esteja em liberdade. Ele já cometeu outros estupros e estava em liberdade. Agora, se não mudar a lei, nós vamos presenciar aqui, você vai comentar aí no nosso programa, vários casos de Kevin espalhados pelo país. Porque, na verdade, a nossa lei permite que este homem, é a lei que permite que este homem possa cometer crimes bárbaros como esse. Temos que cobrar dos nossos legisladores, porque senão a coisa vai ficar mais feia do que já está, Lordelo. Olha, Ed, você disse muito bem. A conta está lá no Congresso Nacional. Eles ficam discutindo um monte de bobagem. O que a população quer hoje, no dia a dia, o que é? É o problema do assalto, problema do homicídio, problema de drogas e problema sexual. E os chamados golpes. Você tem que se concentrar naquilo que a população brasileira sofre todo dia. Agora é demais, Ed Polo. Um homem ser condenado em 2017, cumpre um pouquinho de pena e já está solto, aí é um tapa na cara da sociedade. E aí, o que acontece? Quem vê uma matéria como essa fala, não, a minha filha não vai mais comprar pão, minha filha não pode mais comprar um sorvete na padaria. Por quê? Porque é um medo generalizado. Nós vamos agora para o Maranhão, porque no Maranhão, um homem e uma mulher foram brutalmente assassinados a tiros dentro do próprio carro. Eles foram identificados como Rafael Gomes Nascimento, 29 anos, e Carliane de Silva Alves, 23 anos. Acompanhe. Lordelo, essas duas pessoas foram mortas dentro de um veículo no município de Codó, região leste aqui do estado do Maranhão. A polícia, inclusive, segue com as investigações. Carliane Silva tinha 23 anos. Ela foi alvejada com vários disparos de arma de fogo. E uma outra pessoa que estava no carro é Rafael, ele que tinha 29 anos. Mas o alvo dos criminosos não eram os dois, era uma terceira pessoa que também estava no veículo. A própria vítima, né, relatou que já esperava por um atentado desse, né, por isso, inclusive, tinha colocado uma câmera lá na casa dele e tal, para poder fazer o monitoramento da sua residência, mas que no caso não foi suficiente, que realmente vieram e conseguiram executar o plano deles, né? Carliane, inclusive, estava gestante de 5 meses e o alvo dos criminosos, segundo o que foi apurado pela polícia, era o companheiro dela. Segundo o relato do próprio Marco Aurélio, ele era o alvo dessa execução e aí, fatalmente, vitimaram a esposa, grávida de 5 meses, e o Rafael, amigo do Marco Aurélio. Pois é, Lordelo, a polícia continua com o trabalho de investigação aqui no Maranhão. Com
Com a imagem de Edivaldo de Farias, Jardel Almeida para o programa Hora de Ação. Olha, é o Brasil manchado de sangue, mais de 40 mil assassinatos por ano no Brasil. Se você somar, num ano, todos os homicídios acontecidos no planeta Terra, 14% dos homicídios está aqui no nosso Brasil. Ninguém faz nada. Uma pessoa mata alguém, responde processo por 10, 15 anos. A justiça não tem agilidade. A justiça não encontra um amparo na lei também para ser mais rápida. E aí, nós viramos terra de ninguém. Eu quero te dizer uma coisa, porque nós brasileiros, a gente está aqui, a gente se acostuma com assalto. A gente acha que isso é normal, mas não é normal. Na grande maioria dos países do mundo, a pessoa não houve no ano um assalto sequer. Eu vou te dar um exemplo. A minha sobrinha, Mariana, fez um intercâmbio num colégio, ela tinha 16 anos, numa cidadezinha do Canadá, e eu conversava com ela por WhatsApp, falava, Mariana, tem algum perigo aí, assalto, crime? Falou, tio, não tem nada aqui. A única preocupação aqui que os meus pais lá do Canadá me deixaram um pouco assim, a preocupação deles é com 1 ou 2 mendigos que tinham naquela cidade. A preocupação deles é com mendigo, não tem crime. Ou seja, crime é um carimbo aqui, infelizmente, no nosso país. Olha, agora você vai ver assaltante e passageiro de ônibus luta corporal. E sabe o que aconteceu? Eles caíram em um viaduto lá em Fortaleza, no Ceará. Nós vamos ao vivo com o nosso repórter Marcelo Espíndola, que tem todos os detalhes desse caso. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Lordelo. Boa noite a todos que acompanham o Hora de Ação. Lordelo, um suspeito de assalto e um passageiro travaram uma briga dentro do ônibus e depois caíram de um viaduto na noite de ontem aqui em Fortaleza. Como é que aconteceu essa história? O assaltante anunciou ali o assalto dentro do coletivo, foi aquela confusão, aquela tensão e um dos passageiros reagiu. Começou então a luta quando o ônibus ainda estava em movimento. No momento em que o ônibus passou em cima do viaduto, a porta foi aberta e os dois caíram de uma altura de 13 metros. O passageiro, que é o João Evangelista da Silva, de 24 anos, ele já estava esfaqueado e morreu no local da queda. O assaltante, Carlos Eduardo Ferreira, de 25 anos, teve fratura exposta do cotovelo direito, foi socorrido e está sob escolta policial. O Carlos Eduardo Ferreira, Lordelo, ele tinha antecedentes criminais. Foi preso em abril do ano passado, solto em uma audiência de custódia e usa tornozeleira eletrônica. Então, o Carlos Eduardo Ferreira, que usa a tornozeleira eletrônica, ficou com dor de cotovelo, enquanto João Evangelista da Silva, infelizmente, morreu. Esse caso está registrado no 25º Distrito Policial aqui de Fortaleza. Eu volto com você, Lordelo. Olha, Marcelo Espíndola, dói no coração. Mais um caso onde o cara está preso, a audiência de custódia é solto, coloca a tornozeleira para quê? Ele foi assaltar com a tornozeleira dentro de um ônibus coletivo. O que tem dentro do ônibus coletivo é trabalhador indo trabalhar. Essa é a verdade. Então, não dá. Eu acabei de trazer o caso da menina Kevin de Campinas, onde ele estava preso por estupro, foi solto. Esse caso, o cara é solto na audiência de custódia, coloca a tornozeleira eletrônica e o cara está assaltando também. Alguma coisa tem que ser feita. Chega de blá, blá, blá. Chega de conversa fiada. Vamos se unir todo mundo, parar de briga e resolver esse problema da violência urbana no Brasil. E agora você vai ver que ladrões roubam caminhonete de estacionamento de um centro empresarial aqui, no aeroporto de Viracopos, no interior de São Paulo. Ed Polo, quais as informações?
Olha, Lordelo, você vai ficar impressionado, parece início de filme, aquele filme que você vai assistir um filme, vai passando as pessoas, aí vai subindo o crédito. Esse aí é um bandidão, aí encapuzado, meteu a camisa no rosto, dificuldade aí para conseguir abrir a cancela. Olha que malandro, ele está roubando um carro, uma caminhonete. A segunda caminhonete passou e a terceira, como a cancela ia fechar, o bandido ali, ó, de capuz, bonitinho, ele coloca ali exatamente o ticket e sai de novo. Ou seja, imagens do circuito de segurança registraram a ação dos criminosos, pelo menos 3 caminhonetes, pelo menos aparecem nas imagens, essas daí foram furtadas. As imagens mostram os criminosos encapuzados saindo do local, cada bandido com uma caminhonete. Um deles ainda tem a dificuldade, como eu te disse, que é esse aí. Agora a polícia vai usar as imagens para tentar identificar, isso aí fica dentro, vou te falar uma coisa, você não vai acreditar, fica dentro do aeroporto de Viracopos, aeroporto internacional, que faz viagem para Miami, para Londres, para tudo quanto é lugar. Então, todo tipo de gente vai para aí. Gente rica, que tem dinheiro. Pobre também, mas que tem dinheiro. E essas caminhonetes, que pertencem a clientes diferentes, não é de nenhuma empresa, né, específica, foram roubadas. A polícia acredita, faz um estudo, acredita que esses veículos serão usados em crimes, né? Em crimes que envolvem o novo cangaço, aqueles crimes que as pessoas vão para cidades pequenas e fazem os escudos humanos, né, com as pessoas, roubam bancos fortemente armados. É por isso que eles estariam, segundo a polícia, roubando esses veículos. Agora, o que não dá para entender, Lordelo, é como esses caras tinham o ticket aí do estacionamento, porque não é possível que todos os motoristas dessas caminhonetes deixaram os tickets ali no console do veículo. Eles devem ter algum esquema, e será que tem envolvimento de funcionários, Lordelo, no crime? Ed, Paulo, eu estava te ouvindo e eu ia te fazer essa pergunta, Ed. Porque isso aí tá uma verdadeira festa da uva. É um entra e sai, vai levando o caminhonete como se não fosse nada. Absurdo. Agora, a empresa que tem essa concessão desse parking aí, ela tem que explicar como é que esses caras têm o bilhete, Ed. A sua dúvida é a minha dúvida, a dúvida do Brasil. Qual facilidade é? Porque quando a gente vai, Ed, no aeroporto ou no lugar de grande estacionamento, se você perder esse bilhetinho para você tirar o carro de lá, Ed, é o maior sacrifício do mundo. No mínimo R$200. Você perde pelo menos aí uns 40 minutos. Agora, essa facilidade, Ed, é dose para leão. Ed, eu já te chamo daqui a pouquinho. Sabe por quê? Porque eu quero que você me fale o seguinte, Ed. Olha, que ideia boa. Um sujeito resolveu laçar um policial no meio da rua. Olha a cabeça do cara. Ed, o cara tem o que na cabeça? Me conta essa história. Tudo menos cérebro, porque eu vou dizer uma coisa, tem a viatura da polícia lá, a imagem é bizarra, o indivíduo montado em um cavalo, ele foi detido após tentar laçar um policial. Meu Deus, para o mundo que eu quero descer, Lorelo. Ele tentar laçar o policial, isso foi em Colinas do Sul, no Distrito Federal. O vídeo registrou o momento exato da laçada, o suspeito se aproxima de uma viatura, enquanto o policial conversa com uma mulher ali, estava dando informações, o cabra jogou aí o laço em direção a ele. Segundo os agentes, o homem que não teve, né, a identidade revelada estava bêbado também, não teria outro jeito, né? Tinha que estar de algum jeito, porque tentar laçar a polícia aí no meio da rua tá procurando encrenca. E assinou um termo circunstanciado de ocorrência, chamado TCO, e foi liberado, Lordelo. Agora, você que é delegado de polícia e pode dar mais informações sobre isso. Esse TCO vai dar alguma bronca pesada pra esse maluco aí, Lordelo? Olha, esse TCO, né, a gente chama de termo circunstanciado de ocorrência. Isso não vale nada. Isso não faz cócega. O cara desacata um policial, vai pra delegacia, é o TCO. Assina um papel e vai embora. Assina um papel, não paga fiança. Lordelo, e depois ele fica preso? Fica preso nada. Depois tem transação penal. Não precisa nem de advogado. O TCO não faz cócega, Ed Polo. O TCO, o termo circunstanciado, isso não existia no Brasil. Foi mais uma invenção para soltar preso e para causar a tal para reforçar a impunidade. Antigamente, inquérito policial, o cara colocava os dedos, num caso desse pagava fiança. O delegado já metia uma fiança alta, pelo menos uns 10 dias ele ficava preso. Agora não. Termo circunstanciado. Sabe o que acontece? O rapaz assina e o policial ainda fica na delegacia para assinar toda a papelada. Verdadeiro absurdo, você lembrou bem do TCO. Hoje a gente fala muito
da audiência de custódia. Mas o termo circunstanciado também, me recordo na época, Ed, eu tenho alguns amigos promotores que falavam, isso aí é impunidade, Lordello. Eu falei, mas a lei está aí, a gente tem que aceitar. Mas agora você vai ver, assaltante e passageiro de ônibus lutam e caem em viaduto lá em... Não, em Fortaleza a gente já deu. Esse é do Marcelo Espíndola, eu já fiz essa matéria. Agora nós vamos para Belo Horizonte. Nós vamos para Belo Horizonte conversar com o nosso repórter Pedro Oliveira, porque lá teve uma perseguição policial daquelas que terminou numa confusão lá no interior de Minas Gerais. Só para vocês terem uma noção, 2 policiais foram agredidos e 2 suspeitos entraram em cana. Pedro Oliveira. Pedro, o que foi? Me conta aí, boa noite. Pois é, noite das garrafadas, Lordello. Uma ótima noite para você e para quem acompanha o Hora de Ação pela Rede TV em todo o país, nessa noite maravilhosa de terça-feira. Lordello, essa ocorrência ela foi registrada na cidade de Conselheiro Lafayette, região central aqui de Minas Gerais. E de acordo com um boletim de ocorrência, os militares avistaram uma dupla suspeita em uma moto. O que teria levantado a desconfiança era o modo como eles agiam. Sabe como? Toda hora com a mão na cintura, olhando um para o outro, além do capacete levantado. A polícia agiu muito rápido e foi dada ali a voz de parada, só que não foi respeitada. A dupla fugiu e os agentes foram atrás. No meio do percurso, até uma sacolinha com dinheiro foi jogada nos militares para atrapalhar na perseguição. Depois de muita disputa, os suspeitos entraram em um boteco, onde rolava uma certa festinha. Aí o problema aconteceu. Os policiais entraram atrás e não foram bem recebidos. Eles levaram garrafadas, tapas, pontapés e até uma mesa foi jogada nos militares. Nós temos a cena desse caso. Vamos assistir, Lordello. Pois é, Lordello, em nota, a Polícia Militar aqui de Minas Gerais disse que os agentes foram obrigados a utilizar as balas de borracha em razão dessa agressão gratuita. E os 2 suspeitos da moto foram presos e eles já possuem passagens por tráfico de drogas. Com eles foram apreendidos um celular, cocaína, maconha e sabe aquela sacolinha que foi jogada? Pois é, nela foram encontradas 36 pedras de crack, além de R$120 em espécie. Os 2 homens estão à disposição da justiça. Um homem que estava no bar e naquele momento acabou agredindo os policiais também foi preso. Ele foi levado para a delegacia, foi ouvido e depois liberado. Lordello. Olha, Pedro, num caso desse tem que usar cacetete, tem que usar spray pimenta, arma taser, tem que usar de tudo, porque essas pessoas não respeitam mais a polícia. Boa noite, Pedro, parabéns pela reportagem. E agora você vai ver madrugada violenta na Grande Belo Horizonte. 3 assaltantes que estavam tocando o terror com uma série de roubos na cidade de Contagem, eles foram surpreendidos por policiais. Aconteceu troca de tiro e o resultado, 3 suspeitos mortos na ação. É com você, Rodrigo Cabral. Os suspeitos já eram monitorados pela polícia após uma sequência de roubos com as mesmas características na região dos bairros entre Belo Horizonte e Contagem. O trio foi flagrado por câmeras de segurança ontem por volta das 10 da noite. Armados, eles surpreenderam um motorista que estava estacionado na calçada. Em poucos segundos, a vítima é rendida e obrigada a entregar o veículo. Esse foi o primeiro dos 4 assaltos cometidos pelos comparsas. Eles pegam a direção do veículo, abandonam essa vítima no local, porém há um dispositivo de segurança no veículo, que faz com que ele se desligue aproximadamente 10, 15 minutos depois do roubo. Quando o veículo dá essa pane, quando o veículo cessa o deslocamento, esses autores fazem um segundo roubo a veículo. Eles levam também o veículo, deixam no local a vítima e aproximadamente 1h15, 1h30 depois, eles fazem outras 2 vítimas. Há um comércio que está fechando, uma drogaria,
E em frente a essa drogaria, 2 pessoas são abordadas e são levados ali celulares. 5 minutos depois, o 4º roubo acontece. Uma vítima na calçada é abordada por um dos autores, o veículo se aproxima, 3 autores dentro do veículo, um desembarca e esse criminoso, ameaçando com arma de fogo, leva o celular da vítima. As equipes de policiamento especializado passaram a monitorar o veículo roubado pelos criminosos. Um cerco foi montado na região. De acordo com o boletim de ocorrência, os bandidos foram localizados, receberam uma ordem para parar o veículo, mas reagiram. Na troca de tiros, os 3 suspeitos foram baleados dentro do carro. Eles chegaram a ser socorridos para o hospital, mas morreram após dar entrada na unidade. Um deles era menor de idade. Todos já tinham passagens por crimes diversos. Inclusive por crimes graves, porte ilegal de arma de fogo, roubo. Um deles é tornozelado. Tá? Foi abordado recentemente, utilizando a tornozeleira eletrônica, inclusive com papel alumínio, segundo ele, a época dessa abordagem, para evitar ser rastreado. Os corpos foram encaminhados para o IML. 2 pistolas 9mm e um revólver calibre 38 foram apreendidos. Olha, se segura na cadeira porque agora o bicho vai pegar. Ladrões armados roubam farmácia e ameaçam funcionários do Rio de Janeiro. O que aconteceu no Rio, Ed? Vou dizer uma coisa pra você, assustadora, não sei que tara esses bandidos têm por farmácia. Sempre estamos noticiando aqui crimes, ladrões entrando em farmácia. Isso aconteceu em Itaperuna, noroeste fluminense. Bandidos armados ameaçam funcionários e dizem ser do Comando Vermelho. Olha só, eles tacam terror, não deixam nem um funcionário pegar ali, ver se tá armado ou não. E ali, eu vou dizer uma coisa pra você, que o áudio a gente não conseguiu colocar porque é muitos palavrões, então ia ficar assim, pi, 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 então não valia a pena, mas eu posso dizer pra você que é agressivo, eles xingam, dizem que vão matar e sai tranquilamente, depois lá fora com a moto roubada, olha, tá subindo ali numa moto que tá roubada, eles vão embora e a conta fica pra esses 2 aí que ficam aí, ó, um olhando pra cara do outro, assustado, porque sabe que poderiam perder a vida, e essa é a vida, dessas pessoas que trabalham no Rio de Janeiro, nessa situação caótica, cidades grandes, não só o Rio, mas no Rio também está muito complicado, bandidos que assaltam farmácias, bandidos que a polícia agora procura, e esses aí dizem ser do Comando Vermelho. Pode ir, Lordelo. Olha, eu vou te falar, Ed, não é brincadeira, presta atenção agora porque câmera de segurança flagrou ladrões armados roubando pai com bebê no colo. Ed Polo, aonde foi isso? Você vai ver a imagem impressionante, Rua Barão de Melgaço, bairro do Rio, em Cordovil, pertinho de Vista Alegre, zona norte ali, Carioca. Veja só, os bandidos vão chegando e o pai tá com a criança no colo. Repara, ele fica tão assustado que ele simplesmente larga a criança. Não é que ele coloca no chão, ele larga lá, a criança cai. Parece um pacote, porque ele tá com medo de morrer. Ele tira, tá assustado, tá agoniado, tem crise de ansiedade, quase tirou as calças ali também, se ajoelha. Olha que humilhação, esses bandidos. Por que a vítima fica desse jeito? Porque esses bandidos vão pro tudo ou nada, eles estão dispostos a matar. E aí a família inteira, crianças, bebê, a menininha ali pegando o irmãozinho agora no colo, a mulher vai consolar o marido. Por que você fala, nossa, ele ficou traumatizado? É a 5ª vez, Lordelo, que esse homem é assaltado, por isso ele tem trauma. Depois pergunta, por que as pessoas têm crise de ansiedade, por que não querem mais sair na rua e cercam as casas, colocam cada vez mais portões? Por causa disso aí, ó, porque os bandidos vêm e ameaçam a vida de toda a família que estava curtindo ali a noite legal. Olha, Ed Polo, é a família brasileira com a mão pra cima. A família brasileira tá mudando, não é mais o criminoso com a mão pra cima. É a família do Brasil que não pode mais ficar na porta da sua casa. Você não pode lavar carro, você não pode conversar, você não pode demorar para tirar as compras do supermercado, você não pode passear com o seu cachorro, porque senão você vai ter que colocar a mão para cima. Mas não é a polícia não, é o ladrão. E o Ed Polo disse muito bem, o pai soltou a criança, por quê? Porque ele falou, eu vou morrer aqui. Ele solta a criança e já põe a mão para cima, quase que arreia a calça para poder mostrar que ele não estava armado. Então essa é a situação que nós estamos, é uma série de assaltos que eu tenho mostrado aqui no programa, de famílias que estão na frente da sua casa e acabam passando por esse constrangimento. Mas agora eu quero mostrar mais um. Agora você vai ver mais um. É família assaltada na porta de casa. Sabe onde foi?
zona norte do Rio de Janeiro. Ed Paulo, me conta. Você vai ver essa imagem também impressionante, ó, chegando de um passeio, toda a família ali tá você vai ver, quando abrir o carro vai sair todo mundo aí, parece creche. E os bandidos não tem medo, quer dizer, não tem medo, não tem dó. Ó, demora para abrir o portão, isso aí também é complicado pra caramba. Hein? E aí o motorista sai para poder abrir lá, porque o motorista, o porteiro demorou para abrir. Foi essa senha pros bandidos, que vêm de moto, rendem ali o motorista, abre a porta e aí tá a mãe, tá as crianças, todas assustadas, porque os bandidos estão armados. Olha, a mulher tá desesperada, ela já vai para trás para pegar as crianças, porque tem medo que possa acontecer uma tragédia. E o pai também, ó, pelo amor de Deus, deixam meus filhos, ó, 2 crianças aqui, que absurdo. Isso aí do Rio de Janeiro de novo, tô falando que ali a situação não tá fácil, mas agora a polícia quer usar as imagens do circuito interno aí do condomínio para poder chegar até esses vagabundos, que são especialistas nesse tipo de assalto. Aquele crime que você sempre fala aí, um especialista no assunto, o crime de oportunidade. A pessoa chega, os caras vêm e falam, é esse, e aí acaba acontecendo isso que a gente tá mostrando agora. Mais uma vez, né, Lordelo? Olha, Ed Paulo, é a família brasileira com a mão pra cima. Você chega de carro, é assaltado. Você chega de moto, é assaltado. Chega de bicicleta, é assaltado. Chega com o cachorrinho, é assaltado. Chega com o seu filho no colo, é assaltado. É brincadeira e agora você vai ver. Câmera de condomínio flagrou ladrão arrancando correntinha de ouro do pescoço de uma mãe que estava passeando com o bebê no carrinho. Ed Paulo, me conta. É revoltante, isso aconteceu na praia de Pitangueiras, uma das mais famosas do país. Essa é a mãe, ela tá ali, a babá do lado ali, agachada. Você vai ver exatamente o momento em que o bandido vai chegar tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Ó, já tá vindo a sombra dele ali, ó. Vai chegando e simplesmente puxa. Dane-se que vai machucar, dane-se que o pescoço vai vir junto, não interessa pra eles. Eles querem a correntinha, eles não estão nem aí pra vítima. E a mãe assustada, que tá com a criança, lógico, é o primeiro pensamento da criança. Ela sai sem querer saber o que aconteceu, quem é o cara ou não. E aí fica essa imagem revoltante, foi flagrada pela câmera do prédio. Ela não mora aí, tá passeando na praia, o céuzão, todo mundo passeando com o cachorro, e esses bandidos agindo aí na certeza da impunidade. E de bicicleta, você viu ali o comparsa de bicicleta? Ah, Lordelo, é o fim dos tempos, para o mundo que eu quero descer. Olha, brincadeira, Ed Paulo, você tá falando da praia de Pitangueiras, que é a praia mais valorizada do Guarujá. Nós estamos vendo aí que é um final de semana, praia lotada. Como dizia o meu pai, vai trabalhar, vagabundo, para de usar droga e vai trabalhar. A mamãe com a criança ali para descansar no final de semana, para trabalhar na segunda-feira, tem que passar, Ed Paulo, por essa humilhação. Verdadeiro absurdo. E aí fica complicado, porque esse tipo de gente, Ed, eu volto a repetir aqui, nós estamos chegando num ponto em que você não pode mais usar uma correntinha de ouro, você não pode mais usar o seu anel de casamento. Nada. Anel de noivado não dá mais, Ed Paulo. É brincadeira, Lordelo, isso é revoltante. Você tá vendo a imagem, né? A câmera é muito clara e você vê pessoas passando com o celular, pessoas com o cachorro ali. Essa menina aí, ela ficou parada olhando porque ela tava no celular. Ela falou, meu Deus, poderia ser eu. Ali a senhora com o cachorro, olha quanta... O pessoal, essa de celular, tá no celular, ela poderia ser vítima também. Ali a família com os cachorros passeando, quer dizer, ninguém tá preocupado com a criminalidade porque quer viver, quer respirar, não quer ficar trancado dentro de casa. Mas aí você vai para uma das praias mais famosas do país, que é Pitangueiras, onde o metro quadrado ali é um absurdo, e aí acontece isso aí. Agora, o que a mulher vai fazer? Ela vai para a praia de novo? O que ela vai dizer para o filho? Por isso que a gente fica aí criando os filhos dentro dos apartamentos e a criança fica obcecada no celular, porque não dá para passear, Lordelo. Olha, dose para leão, Ed. Aguarda só um pouquinho, porque nós temos agora urgente com o nosso repórter David Diogo, a apreensão de drogas pela Força Tática. Acabou de chegar na delegacia. Prioridade é sua, David Diogo. O que acabou de acontecer aqui em São Paulo? Exatamente, Lordelo. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Olha só a quantidade de droga apreendida pela equipe da Força Tática do 16º Batalhão. Muita droga, inclusive vão apresentar aqui no 89º Distrito Policial, que fica no Morumbi. Eu vou conversar com o Sargento Alexander, que estava comandando essa equipe. Sargento, boa noite. Onde foi apreendida essa quantidade de droga? Boa noite. Essa droga foi apreendida numa comunidade na região do Jardim Arpoador. Alguém envolvido preso? Como foi essa operação? Nós estávamos efetuando patrulhamento de força tática pela região. Quando adentramos a comunidade, vimos indivíduos
na frente de uma viela. Quando nos aproximamos, eles correram, deixaram as drogas para trás. Não foi possível deter nenhum, só foi mesmo feita a apreensão da droga. Qual foi exatamente a região localizada dessa droga? É o Jardim Apoador, ali na região do João 23, Jardim São Jorge, fica próximo a Raposo Tavares ali. Vou pedir para o nosso repórter cinematográfico mostrar novamente a quantidade de droga. E aí, sargento, já vou nessa linha. Que drogas são essas? Tem diversos tipos de droga, desde cocaína, maconha, lança-perfume, tudo quanto é tipo tem aí. E tem até caderno de anotações. Caderno de anotações, sim. É uma organização criminosa? Provavelmente, né? Provavelmente seja propriedade aí de uma facção criminosa. A gente não pode precisar de quem é exatamente, né? O modus operandi lá é de que seja realmente. Lordelo, o sargento Alexandre está te ouvindo. Olha, eu vou, antes de falar com o sargento, essa delegacia aí, viu, David e Diogo? Eu fiz estágio nessa delegacia na década de 80, quando eu entrei no concurso da Polícia Civil como delegado. Tenho um carinho imenso nessa delegacia, mas na década de 80 nós não tínhamos facção criminosa em São Paulo. Sargento Alexander, qual a dificuldade que vocês têm de trabalhar numa região que tem muitas comunidades que são dominadas pelo PCC? A dificuldade maior que a gente tem é porque a gente não tem respaldo nenhum da população, né? O pessoal tem medo de contribuir com a polícia, né? Por medo de que aconteça alguma coisa com eles por parte do crime organizado. Então a gente tem que chegar lá e no nosso trabalho mesmo, sem condição nenhuma do pessoal ajudar a gente. E é importante, né, sargento, o chamado ao Disque Denúncia é muito importante. Eu queria que o senhor falasse para o nosso público, sargento, que quando a população denuncia, vai cair aí na polícia, na área do 89, e aí vai ficar muito mais tranquilo para vocês poderem fazer o trabalho. Sim, com certeza. Quando ocorre os discos de denúncia, eles ajudam bastante a gente. Tem um direcionamento para o local para onde a gente precisa ir e a gente mais ou menos que tem uma ideia do que vai encontrar no local também. Olha, muito obrigado, sargento. Parabéns aí pelo trabalho. Uma quantidade de drogas realmente muito importante nessa noite de terça-feira. Um grande abraço aí. Continua aí na 89, que sempre chega coisa aí. David e Diogo, chegando mais ocorrência, a gente entra ao vivo e exclusivo aqui no Hora de Ação. E agora presta atenção, porque um jovem interrompeu, você não vai acreditar. Você nunca viu isso na TV brasileira, vai ver agora no Hora de Ação. Durante o tribunal do júri, aparece um homem com uma arma. Ele estava assistindo dentro do tribunal e atirou contra o homem que estava sendo julgado. Tudo isso aconteceu no sertão de Pernambuco. Heloíse Monteiro, ao vivo, é com você, eu queria as informações. Oi, Lordelo, boa noite a você, boa noite a todos. Realmente as imagens são impressionantes, como você bem falou. Francisco Mariano estava sendo julgado por homicídio e o filho da vítima foi identificado como Cristiano Alves. Ele invadiu o tribunal e quis fazer justiça com as próprias mãos. Nas imagens que vocês estão vendo agora é possível ver o atirador sentado acompanhando o julgamento, quando em determinado momento ele levanta, segue na direção do réu e realiza diversos disparos com uma arma calibre 38. Na sequência, Francisco corre tentando se esquivar, assim como todos que estavam no tribunal, né? Em seguida, algumas pessoas surgem e controlam o homem. Os tiros atingiram o réu, ele sobreviveu. Por sorte, ninguém mais se feriu na ação. O caso foi há 4 meses, mas só foi divulgado agora. O julgamento foi suspenso e Francisco agora aguarda a nova data em liberdade. Já o Cristiano está preso, aguardando ser julgado agora pela tentativa de homicídio. Vejam só. Heloíse, só um detalhe. Aqui em São Paulo, os tribunais do júri têm o chamado detector de metal, né? Aí na sua cidade não tem esse equipamento? Sim, na capital temos a informação de que temos sim esse detector de metal, né? Mas no sertão do estado talvez esse equipamento não esteja funcionando, né?
Tá bom, muito obrigado pelas informações, Luiz. Ed Paulo, eu queria falar com você de uma informação que eu obtive, porque a gente se prepara muito para estar aqui com o nosso público. E esse caso, para mim, é um caso chocante. Eu nunca vi na história, olha lá, eu nunca vi na história do Tribunal do Júri do Brasil. Só que uma coisa, Ed Paulo, eu levantei, eu quero dividir com você, Ed, com o nosso público do Hora de Ação. 19 horas e 4 minutos, estamos ao vivo. Esse homem que atirou contra o réu é o filho do homem que o réu é suspeito de matar. Só que esse homicídio apurado, Ed Paulo, foi em 2010. Nós estamos em 2024. Será que essa demora deixou esse homem completamente maluco para fazer isso? Já ouviu falar na impunidade? É o medo, você imagina isso, né? Lá no sertão, você sabe como é que funcionam as coisas, né? O pessoal ali mata e acha que está impune. Foi o que aconteceu aí com esse, segundo informações, que ele está sendo julgado, né? O filho estava extremamente preocupado que ele poderia ser libertado. Agora, Lordelo, antes do comentário, é o seguinte, eu não sei se eu escutei direito, eu tô aqui, realmente me deu uma confusão, porque eu fiquei olhando as imagens, fiquei impressionado, porque eu também nunca tinha visto isso aí lá nos filmes americanos, lá nos tribunais dos Estados Unidos, a gente já viu, né? Mas aqui no Brasil não. Eu entendi direito, o que estava sendo condenado, julgado, tá solto, e o que teve o pai morto que tentou matar tá preso? Foi isso que ela falou? É isso mesmo, o homem respondia pelo assassinato em liberdade. O filho, cansado que a justiça demora, o que ele fez? Ele pega uma arma e é uma coisa absurda. Ele, durante o tribunal do júri, ele saca de uma arma e ele fala: eu vou matar o homem que matou meu pai, porque ele tem certeza que esse homem sentado, que estava sendo julgado, é o assassino do pai. Mas, por enquanto, não tem sentença, Ed Paulo. Tá certo. Então, por isso, o que aconteceu? Aconteceu isso aí, ó. Ele fez uma loucura. Esse homem que estava sendo julgado não estava preso e não continua preso. E o filho agora está atrás das grades. Mas a polícia continua investigando o caso do motorista da Porsche que eu mostrei ontem. Ele provocou um acidente com a morte na zona leste de São Paulo, no bairro do Tatuapé. A justiça não aceitou o pedido de prisão preventiva feita pelo delegado de polícia. A conduta dos PMs que atenderam a ocorrência está sendo avaliada pela PM. No depoimento, Fernando Sastre disse que dirigia em velocidade um pouco acima da permitida no local, de 50 km por hora. A perícia vai esclarecer, mas na imagem feita por câmera de segurança, o veículo parece estar em uma velocidade bem maior. Disse também que não havia ingerido bebida alcoólica na noite do acidente, que não fugiu e que foi liberado pelos policiais para ir ao pronto-socorro. Mais tarde, os PMs chegaram a ir no hospital, mas não o encontraram no local. Resultado, o exame do bafômetro não foi realizado. Em nota divulgada hoje, a defesa do empresário de 24 anos afirma que o acidente foi uma fatalidade e que a família está prestando assistência à família do senhor Ornaldo, motorista de aplicativo que morreu no acidente. O delegado do caso não se convenceu e indiciou o rapaz pelos crimes de homicídio por dolo eventual, quando se assume o risco de matar, lesão corporal e fuga do local de acidente. Além disso, solicitou a prisão temporária do jovem. Confessou que bateu, confessou que viu o veículo, mas falou que não ingeriu bebida alcoólica, né? E ele não se autoacusou que estava em alta velocidade no local. Sastre contou aos investigadores que antes do acidente teria passado cerca de 3 horas neste estabelecimento com um amigo. Deixou o local por volta das 2 da madrugada, pouco antes do acidente. Um homem e uma mulher viram a batida. Eles também foram ouvidos na delegacia. Contaram que estavam num carro e que viram o Porsche passar em alta velocidade. Em seguida, o motorista perdeu o controle da direção e bateu na traseira do motorista de aplicativo. Os agentes que atenderam a ocorrência só comunicaram o acidente na delegacia cerca de 5 horas depois. O comando da Polícia Militar está apurando a conduta deles, que liberaram o jovem supostamente para ir ao hospital.
O ouvidor das polícias de São Paulo, Cláudio Aparecido Silva, também estranhou a atitude e afirmou que vai acionar a corregedoria da corporação. Ornaldo morreu ao ter o veículo prensado contra um poste. Ele tinha 52 anos e estaria a caminho do chamado de um passageiro. Olha, muita gente me indagou hoje nas redes sociais o porquê que o homem que dirigia a Porsche praticamente não se acidentou. É muito fácil. O carro custa R$1.300.000. É como se fosse um carro de corrida. É como se fosse o quê? O cockpit, ele é feito para proteger o motorista. Ou seja, um acidente grave como esse, o rapaz estava usando o cinto de segurança, você veja que ele não tem um arranhão sequer. Ou seja, um carro de R$1.300.000, ele não só corre muito, mas ele é feito para proteger o motorista. Mas esse homem que morreu de 52 anos, esse homem que é o Ornaldo da Silva Viana, esse homem, ele não tem um carro de R$1.300.000, ele tem um carro que eu levantei de R$35.000. E um carro de R$35.000 não garante a segurança num acidente dessa proporção. Então, o rapaz que promoveu e causou esse acidente, porque ele bate na traseira do carro do motorista de aplicativo, você veja que ele está andando, não aconteceu nada, em virtude do dinheiro. Agora, esse rapaz que mantém a família trabalhando na madrugada de domingo, esse sim, o carro dele não conseguiu proteger. Outro detalhe, hein? Nós colocamos aqui na reportagem a nota emitida pelos advogados do rapaz que está sendo acusado pelo delegado de homicídio doloso, dolo eventual. E nesse comunicado, eles falam de fatalidade. E aí eu vou ter que discordar dos advogados. Me desculpa, eu acho que foi uma infelicidade dos causídicos. Sabe por quê? Quando vocês começam o texto falando de fatalidade, eu fui buscar, sabe o quê? No dicionário, o que é fatalidade? E no dicionário ele fala o seguinte, olha, fatalidade é o destino que não se pode evitar. O destino que não se pode evitar. E eu vou querer saber, porque a perícia de São Paulo logo vai trazer a velocidade desse carro. O motorista do carro, que é esse rapaz aí, de família rica, sorte dele, tenho nada contra isso. Mas ele falou, o delegado perguntou, qual a velocidade que você estava? Não, estava um pouquinho acima. Um pouquinho acima quanto? A gente viu nas imagens, eu mostrei ontem aqui as imagens. Roberto Marques, olha lá, olha a velocidade. Então, a perícia, através do exame no local e das imagens, vai poder trazer. Então, os advogados desse rapaz, eles têm que entender que não é fatalidade. Porque se fosse fatalidade, não tem crime. Fatalidade, eu aprendi na faculdade, quando você está andando na rua e cai um raio. Caiu um raio e te matou. Foi uma fatalidade. Geralmente as fatalidades, elas ocorrem com os fenômenos da natureza. Mas esse caso não. Então eu fico imaginando a família desse homem que morreu, lendo a justificativa dos advogados que falam de fatalidade. Portanto, eu dou aqui uma dica aos causídicos, que modifiquem essa nota, porque não houve fatalidade. O que houve olha a família no velório. E aí, como é que fica a família agora? Como é que essa família vai se manter? Como é que essa família agora consegue dormir? Como é que fica o sentimento dos filhos pequenos? Como é que fica a esposa? A gente vê que é uma família humilde, uma família onde o homem estava trabalhando na madrugada. A família vai precisar de tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico. Como que essa família vai se manter agora? Porque você tem aí um desastre econômico, porque o mantenedor da família não pode mais trabalhar, ele está morto. E você tem um desastre emocional. Quanto custa esse desastre emocional de um pai de família que dirigia agora? O rapaz da Porsche, olha lá, tá bonitão, tá inteirão, cabelo arrumadinho, não tem um arranhão. Não tem um arranhão porque o carro protege. Agora, esse cidadão, esse homem de 52 anos, que é o falecido Ornaldo da Silva Viana, infelizmente ele agora não tem mais como requerer, ele não tem voz para contar o que aconteceu. Mas a família tem voz. A família tem voz. E aqui eu queria falar com a família do seu Ornaldo. O programa está à disposição de vocês. Se vocês quiserem vir aqui contar para você tudo o que aconteceu, da verdade que vocês sabem, o programa está aberto. Porque quem me conhece sabe, nós damos valor para quem tem valor.
nós abrimos um espaço para você da família do Ornaldo, porque isso chocou não só o Jorge Nordello, não só o Ed Polo, chocou toda a produção do nosso programa, chocou o Brasil. Chocou o Brasil porque você pega uma madrugada de domingo, aonde a maioria das pessoas estão dormindo, mas o Ornaldo não estava dormindo. Por quê? Porque ele estava trabalhando, porque ele é motorista de aplicativo. Um rapaz que é bem nascido, foi jogar o seu poker, não tenho nada contra isso, foi jogar o seu poker, mas não podia, naquela velocidade, provocar um acidente absurdo. Portanto, não houve fatalidade. Houve o quê? Um acidente de trânsito que poderia ser evitado se ele não tivesse numa velocidade maior. Se ele tivesse a 50 por hora, que é a velocidade máxima naquela pista, nós não estaríamos aqui comentando o falecimento do Ornaldo. Olha, eu termino o programa realmente com revolta no coração, mas eu passo isso para vocês, porque só assim a gente vai mudar este país. Eu volto amanhã às 18 horas, quarta-feira, e fique agora com o Rede TV News.